uma autópsia da carcaça institucional que chamamos de república. A declaração presidencial, longe de ser um mero desabafo ou um tropeço retórico, é talvez o mais honesto e brutal diagnóstico da patologia que corrói o sistema de poderes no Brasil. É um sincericídio que desnuda o rei. Preparemos o bisturi. Confissões de um monarca impotente, o soberano de toga e o fim da governança. A frase lapidar em sua tragédia, se eu não for a Suprema Corte, não governo mais o país, proferida a propósito de uma disputa trivial sobre a alíquota do IOF, deveria ser emoldurada e pendurada em todas as faculdades de direito e ciência política do país, não como um exemplo de força, mas como o epitáfio da autonomia do poder executivo. A confissão da impotência executiva. A retórica política clássica nos ensinaria a esperar de um chefe de Estado uma demonstração de poder, uma afirmação de sua legitimidade emanada das urnas. O presidente, em teoria, é o depositário da soberania popular, o agente que transforma a vontade da maioria em política pública. A sua força reside no voto, na capacidade de articulação parlamentar e na sua autoridade para conduzir a máquina administrativa. A declaração em análise, no entanto, é a inversão grotesca dessa lógica. É a admissão pública em rede nacional de que o verdadeiro centro de gravidade do poder não reside mais no Palácio do Planalto, mas no outro lado da Praça dos Três Poderes. O presidente não se apresenta como um líder que decide e, se necessário, defende sua decisão perante o judiciário. Ele se retrata como um vassalo que precisa pedir a bênção ao suzerano de toga para poder existir politicamente. A esfera executiva aqui não é reduzida, ela é aniquilada em sua essência, tornando-se uma mera gerência de políticas pré-aprovadas ou vetadas por um poder não eleito. A ironia palaciana, queixando-se da canga nova com o cabresto velho no pescoço. O mais delicioso e irônico aspecto dessa lamúria presidencial é o seu alvo. O presidente reclama da necessidade de submissão ao judiciário como se essa fosse a primeira vez que seu poder fora cerceado. Que comovente ingenuidade! Ou seria uma astuta cortina de fumaça? Ora, o poder executivo no Brasil há décadas já não governa, mas sim sobrevive sob o jugo de um poder legislativo cuja fisiologia faria corar os mais cínicos barões do império. O chamado presidencialismo de coalizão é um eufemismo para o que, na prática, é um parlamentarismo de cooptação, onde a governabilidade é comprada a varejo em troca de ministérios, cargos de segundo escalão e, claro, as famigeradas emendas orçamentárias. O executivo já é um refém. O cabresto do Congresso, com suas negociações intermináveis e sua capacidade de paralisar qualquer agenda que não lhe renda dividendos, é uma velha e íntima companhia do poder central. A queixa contra a canga judicial, portanto, soa quase cômica. É o lamento de quem, já subjugado por um mestre, se desespera ao descobrir que agora precisa servir a dois. A ironia é que a própria fragilidade do executivo perante o legislativo é um dos fatores que alimentam a sanha do judiciário, que se vê no direito e no dever de preencher o vácuo de poder e arbítrio deixado por políticos mais preocupados com o toma lá da cá do que com a formulação de políticas consistentes. A judicialização como norma, o árbitro que virou jogador e capitão do time. A declaração presidencial confirma, sem margem para dúvidas, que a judicialização da política deixou de ser uma teoria acadêmica para se tornar o modo de operar do Estado brasileiro. A Suprema Corte não é mais a guardiã longínqua da Constituição, acionada em casos excepcionais. Ela se tornou uma espécie de terceira Câmara Legislativa, uma superagência reguladora e, em última instância, o Conselho de Administração da República. Questões que deveriam ser resolvidas na arena política, o debate sobre a carga tributária, a definição de políticas de saúde, a gestão ambiental, a reforma administrativa, são sistematicamente transferidas para o campo jurídico. Os próprios políticos, ineptos ou covardes para arcar com o custo de suas decisões, terceirizam a responsabilidade ao STF. O resultado é um engessamento profundo. A ação executiva torna-se uma corrida de obstáculos, onde cada decreto, cada portaria, cada medida provisória já nasce sob a sombra de uma ação direta de inconstitucionalidade. O governo não planeja, ele reage às liminares. O soberano de toga, crítica ao poder político não eleito. Eis o cerne da questão. Quando o ministro do Supremo, em decisão monocrática, suspende uma política econômica aprovada pelo Congresso, ele não está apenas interpretando a Constituição. Ele está exercendo um poder político de magnitude avassaladora, mas sem um único voto que o legitime. A postura proativa do judiciário, muitas vezes celebrada pela mídia como um freio aos excessos dos políticos eleitos, assume contornos que beiram o autoritarismo. É um poder que legisla, administra e julga suas próprias ações. A crítica ao seu caráter ditatorial não é um mero xingamento, mas uma constatação técnica. Um poder que não se submete a freios externos e não possui prestação de contas popular tende a se tornar absoluto. Quem fiscaliza o fiscal?
Quem julga o juiz que governa por liminar? A vontade de 11 indivíduos não eleitos sobrepõe-se à vontade de 215 milhões de brasileiros, expressa bem ou mal nas urnas. Isso não é uma anomalia, é uma inversão completa do princípio democrático. Conclusão: erosão democrática e a governabilidade em xeque. A confissão presidencial sobre o IOF é o sintoma febril de uma doença terminal na separação de poderes. Temos um executivo que se admite incapaz, um legislativo que só funciona na base do clientelismo e um judiciário que, percebendo o vácuo, coroou-se como verdadeiro poder soberano. Esta disfunção sistêmica corrói a democracia em sua base. Ela desvaloriza o voto, tornando o processo eleitoral uma farsa cara e ineficiente. Por que debater programas de governo? Por que escolher um lado no espectro ideológico? Se a palavra final sobre o destino do país será dada por um colegiado de juristas que não participou do debate público e não deve satisfação a ninguém, a consequência é um país ingovernável, imerso em uma crise de legitimidade perpétua, onde o eleito não manda e quem manda não foi eleito. O ensaio termina, portanto, não com uma resposta, mas com a pergunta que ecoa da declaração presidencial e assombra o futuro da nação. Se o voto elege um governante, mas a toga de um juiz detém o poder de governar, a quem, afinal, o cidadão brasileiro deve prestar obediência? À urna ou à liminar? Sou Wagner Pereira Prazeres, advogado. Dê seu like, siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e comente abaixo. Para mais informações, acesse wpp.adv.br. Até mais!